Estamos vivendo a era mais podre da internet. 100 homens e um gorila, tralaleiro tralalá, rancho do Maia, tigrinhos, rifas, saús estelionatários, mulheres do job, cassinos. Não é só a sua impressão que as coisas estão ficando cada vez piores, que os jovens e as crianças estão se tornando zumbis, que as doenças mentais estão cada vez mais agressivas. Isso é a realidade, e uma realidade que não acontece por acaso. Ela é propositalmente fabricada. Essa nova era da internet de vídeos completamente fúteis e inúteis faz parte de um plano de 3 passos que busca manipular toda essa nova geração. O uso excessivo do celular. Esse uso, ele deixou de ser um uso equilibrado, racional, salutar. Ele passou a ser um uso absolutamente desmedido, quase que uma doença mundial. Memória ruim, dificuldade de raciocínio e falta de interesse em coisas que não envolvam celular. Agora este é o nome, é brain rot. Ou, num português claro, seria apodrecimento cerebral. Existem 2 tipos de indústria que chamam seus clientes de usuários: a indústria das drogas ilegais e a indústria de softwares e tecnologia. Pela primeira vez na história moderna, filhos estão ficando menos inteligentes que os próprios pais, e a culpa, segundo o neurocientista Michel Desmourguet, é toda das telas. No livro A Fábrica de Cretinos Digitais, ele mostra que o QI das novas gerações está menor em relação aos seus próprios pais, algo que não acontecia antes. Por mais que você seja cético, vai perceber que existem estratégias malignas por trás disso. Não é por uma coincidência que conteúdos com o nome Brain Rot apareceram na internet inteira ao mesmo tempo em que Brain Rot foi eleita a palavra do ano de 2024 pelo dicionário de Oxford. Tralalero, tralalá. Bombardiro crocodilo. Tum 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 sahur. O meme começa com uma narração em voz robótica dizendo a famosa frase, seguido de uma história em italiano. Porém é aí que tá a polêmica. Logo depois do tralaleiro tralalá, o áudio original inclui a expressão Dio, que em italiano significa o pé da letra Deus. Sim, é uma blasfêmia, principalmente ofensiva para pessoas religiosas. Apesar do porco em italiano significar maiale quando falamos do animal, o termo porco também é usado, principalmente em palavrões. Por exemplo, Dio, que pode-se dizer que é o palavrão mais ofensivo da Itália. Segundo a Oxford University Press, Brain Rot descreve a deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente resultante do consumo excessivo de material online, considerado trivial ou pouco desafiador. Mas por que isso está acontecendo logo agora? Por que vídeos tão estranhos estão viralizando tanto? O que isso tem a ver com o emburrecimento das novas gerações? Existem 3 motivos pelos quais a internet está cada dia mais podre, e isso está destruindo toda essa nova geração e também pode afetar você. 3 simples motivos que vão fazer você enxergar de outra forma os conteúdos fúteis que passam por você no dia a dia. Primeiro motivo: guerra híbrida. Redes sociais são, na verdade, uma arma de guerra híbrida. Tudo o que acontece hoje já aconteceu de alguma forma no passado. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, antigamente você tinha guerras que acabavam em tiro, em bombardeiro e todas essas outras coisas. Depois, você tinha lá as guerras, como a famosa Guerra Fria, onde basicamente um país tentava mostrar para o mundo que era o país mais pica e que o outro era ruim através de filmes de Hollywood e até mesmo de corrida espacial, entre outras coisas. Hoje em dia, a guerra é ainda mais complexa e acontece totalmente nas entrelinhas, nos detalhes que você quase não percebe. Você já se perguntou por que sempre rolam tantas polêmicas entre o TikTok e os Estados Unidos, por exemplo? O TikTok está com os dias contados nos Estados Unidos. A Casa de Representantes dos Estados Unidos aprovou de forma unânime uma carta que pode banir o TikTok. A Casa Branca deu 30 dias para que o TikTok, aquele aplicativo, seja banido das agências federais do país. Uma lei obriga a venda das operações do aplicativo chinês para uma empresa americana. Todas as agências federais americanas devem eliminar o TikTok dos telefones e também dos sistemas. O que acontece? Existe nos Estados Unidos, principalmente no meio da comunidade de segurança, um medo sobre o TikTok. Por quê? É de uma empresa chinesa que, pelas próprias leis da China, ela deve se submeter ao governo. Há poucas semanas atrás surgiu uma trend muito forte no TikTok, onde chineses com um inglês quase perfeito mostravam para o mundo inteiro como eram feitas as roupas de luxo, as bolsas de luxo e outros itens que eram fabricados na China por preços muito mais baixos e vendidos no Ocidente por verdadeiras fortunas.
Made in China, a bolsa nunca será de luxo. Porém, mais de 80% das bolsas de luxo são feitas na China. Mas as marcas de luxo não admitem isso. Levam bolsas quase prontas da China. Só fazem reembalagem e colocam o logo. Essas bolsas são feitas na China, por nossos habilidosos artesãos chineses. Will cost you 38,000 USD. But what is the real cost? The total cost will be 1,400 USD for one Birkin. Nesse mesmo período, China e Estados Unidos estavam em uma batalha intensa em relação à taxação de produtos e matérias-primas. Eu não sou especialista em geopolítica, mas o TikTok é uma plataforma chinesa e, misteriosamente, foi lá que esse exposed aconteceu. Além disso, já é comprovado que a enorme diferença entre os conteúdos que aparecem no TikTok e os conteúdos que aparecem lá na China. Os vídeos que viralizam em países como o Brasil, por exemplo, não tem nada a ver com o que acontece lá. Na verdade, na China, o TikTok nem mesmo existe. O que existe lá é o Douyin. Douyin está disponível apenas na China e não é acessível fora do país, pois ele opera uma infraestrutura completamente isolada, de servidores, de compliance, etc. Douyin é muito mais educacional e restritivo. Ele promove conteúdos de ciência, conteúdos de história, de desenvolvimento pessoal. As crianças lá têm tempo de uso limitado e acesso apenas a conteúdos aprovados. O algoritmo do Douyin é muito mais segmentado de maneira local. Ele opera sob diretrizes políticas muito rígidas. Somente conteúdo de qualidade vai passar por lá, enquanto no TikTok, meu amigo, é bem diferente. É 100 homens contra um gorila, são vídeos de animais estranhos feitos com IA, com um nome completamente esquisito, pessoas tentando entrar no rancho do Carlinhos Maia, que é extremamente vergonhoso, entre uma infinidade de trends que só renovam toda semana. E é impressionante como toda semana surge uma idiotice ainda mais absurda. Isso aí já explica muita coisa, porém também existem outras redes sociais diferentes do TikTok, que também fazem o seu devido estrago. Qual a intenção por trás delas? Além disso, existe um segundo motivo pelo qual a era mais podre da internet está acontecendo bem agora e pode destruir uma nova geração. Segundo motivo, o avanço da manipulação das massas. Você foi manipulado. Pode concordar ou não comigo, mas o fato é, nós somos manipulados quase todos os dias. Só que a diferença é que alguns poucos de nós sabem quando uma manipulação está acontecendo, sabem como evitar ou até mesmo como reverter e manipular de volta um manipulador. Estamos em um mundo complexo, onde a mediação tecnológica parece ter atingido seu máximo. O controle e a vigilância são onipresentes e todo o medo plantado pela ficção científica se tornou realidade. Somos monitorados em todos os movimentos, em todos os locais. Um banco de dados gigantesco armazena e atualiza em tempo real todos os nossos cliques e mudanças nas redes. É possível saber se estamos felizes, tristes ou sentindo raiva, só com aquilo que estamos a pesquisar e curtir. Uma parcela significativa de uma sociedade cansada e que já perdeu sua singularidade é manipulada de forma que ela se desconecte da realidade e abrace o fanatismo ideológico, colocando a saúde mental em risco e desintegrando nossos vínculos humanos. Sabendo que as redes sociais não são simples aplicativos de entretenimento e sim máquinas de manipulação, você precisa entender como esse processo funciona, como elas realmente agem para manipular as massas e emburrecer os jovens sem que ninguém perceba. Esse método começou na chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi uma das primeiras a entender que a dominação moderna não acontece apenas pela força, mas sim pela cultura, pela informação. Senhoras e senhores, isso não é um teste. Alienígenas estão invadindo os Estados Unidos. É 1938 e essas são as palavras que tocam na rádio CBS, em plena rede nacional. De início, você pensa que isso é inofensivo. Claro que não é algo real, porém, milhares de pessoas acreditaram nesse comunicado. Era 30 de outubro de 1938. O mundo vivia à beira de uma nova guerra. A Alemanha nazi crescia e a tensão nos Estados Unidos era grande. As pessoas viviam com medo, então qualquer notícia repentina já causava pânico nas pessoas. Orson Welles, 23 anos. O que realmente aconteceu foi que esse diretor de rádio teve uma ideia ousada, adaptar o clássico A Grande Guerra dos Mundos como se fosse uma transmissão jornalística real, ao vivo, porém ele não avisou o público que era só uma encenação. Mas por que milhares de pessoas entraram em pânico, mesmo sem ver nenhuma nave espacial?
Foi isso que a escola de Frankfurt explicou. Naquela época, o rádio era o principal, talvez o único meio de comunicação. Então, era através dele que as pessoas eram informadas, que elas se mantinham atentas ao que estava acontecendo. E também seria através dele que as pessoas também seriam manipuladas. Se em 1938 um simples rádio já conseguiu fazer isso, o que um iPhone de última geração, o dia inteiro na sua mão, faz com você hoje em dia? Quantas das suas reações são realmente suas e quantas foram programadas por um roteiro invisível que você nem sabe de onde veio? Sabendo que a maneira de se fazer uma guerra mudou e sabendo qual é a verdadeira finalidade das redes sociais e por que elas estão cada dia mais podres, só falta entender como que esse esquema pode arruinar a sua vida sem que você perceba. Terceiro motivo, a cultura do bochileiro. Já o bochileiro é um cidadão desonesto, vagabundo, maltrapilha, que ama levar vantagem em tudo. Faz parte da geração nem trabalha e nem estuda. Ele deve a todo mundo, sempre arrumando um jeitinho de não pagar as dívidas. E os meninos é muito vaidoso, né? Tem que ser uma bermuda branca com Nike Shox e uma camiseta da Hollister ou da Aeropostal e um Juliette e um boné. A gente só tá pedindo pra baixar o volume, cara. Não, cara, você não pode ver mais crescendo. Que perseguição nesse bagulho, filho. Você é louco, cheio de gravatada aí roubando. Vocês não tava MC Dinho, o que achou do Miguel do Grau tá foragido, ô meu parceiro? Como é que o mano é foragido e tá em casa, caralho? Você é louco, mano, tá na rapinagem aí pra pegar amigo. Vocês estão mesmo acreditando no bagulho, filho. Vocês já foram mais inteligentes nas ideias, hein, mano. Família, a Polícia Federal bloqueou minha conta no Instagram. O MC Dinho falou uns stories aí que o Miguel do Grau tá fingindo que é foragido. A gente já imagina esse tipo de coisa dele, né? Já fez isso várias. Boa pra nós, meus parceiros. O Miguel do Grau da Banda aqui da parte das Alamedas, certo? Você já se perguntou como que tantos golpes ainda acontecem hoje em dia? Pelo menos pra mim, quando eu ouço falar em jogo do Tigrinho, eu já sei que jamais ganharia algum dinheiro apostando nisso, que é uma completa manipulação. E é óbvio que isso não passa de um esquema para arrecadar e arrancar o dinheiro das pessoas. Mas, mesmo assim, jogos como esse continuam movimentando bilhões de reais. Todos os anos, milhões de brasileiros continuam acreditando que vão ganhar alguma coisa e continuam perdendo seu dinheiro nisso. Mas como isso tudo acontece? É aí que entra a cultura, o ambiente em que você está inserido. Como assim? Para uma pessoa que mora em São Paulo, capital, zona urbana e tudo mais, é completamente normal usar roupas, ter hábitos de higiene, andar de carro e essas outras coisas. Porém, se você fala isso para uma tribo que mora no meio de uma floresta, em alguma ilha perdida no meio do oceano, eles vão achar completamente estranho esse estilo de vida. Mesmo que você não perceba, quem decide o que é certo e errado, que você deve ou não fazer, é o seu ambiente. Você só pensa do jeito que pensa, porque ao longo de toda a sua vida, o seu ambiente te moldou a pensar assim, a agir assim. E onde eu quero chegar com tudo isso? O que a cultura do bochileiro tem a ver com tudo isso? Você não é a média das 5 pessoas das quais você mais convive. Você é a média dos seus pais, de tudo que eles viveram e te ensinaram, das pessoas que você conviveu na sua infância, dos filmes que você assistiu, dos desenhos que marcaram a sua vida, da sua religião, das suas crenças, dos seus traumas, das suas conquistas, enfim. Todas essas coisas são misturadas ali na sua cabeça e vão direcionar suas decisões. A cultura ao seu redor molda o que é certo e o que é errado, o que você deve ou não fazer. Então, quando o cara passa 1, 2 ou até mais horas do seu dia assistindo conteúdos fúteis no TikTok, quando ele assiste esses influenciadores apostando, quando ele assiste mulheres do job, os Raús estelionatários, os caras das rifas, ele passa a achar tudo isso normal. Esse cenário passa a fazer parte da sua cultura, da cultura desse sujeito. É exatamente por isso que na China só é permitido conteúdos educacionais, conteúdos inspiradores. Eles sabem muito bem o poder desses algoritmos. Se isso faz sentido para você, considere assistir o vídeo que vai aparecer na sua tela. Nele eu te explico o esquema por trás dos anúncios mais perturbadores do YouTube. Te vejo lá.